Se você respirasse um gás mortal agora, seu corpo teria apenas 30 segundos antes de entrar em colapso. E hoje eu vou te contar o passo a passo do caos que um ataque químico causa no corpo humano. Fala, sobreviventes curiosos. Hoje a gente vai abrir a caixa preta de um dos cenários mais assustadores imagináveis, um ataque químico. Não é filme, não é teoria distante. É ciência pura e um alerta que todo mundo deveria entender. Quando um agente químico tóxico invade o corpo humano, ele não ataca só os pulmões. Ele começa uma guerra sistêmica em cadeia, desorganizando cada processo vital que te mantém vivo, do oxigênio no sangue até o disparo dos teus neuroníons. E antes da gente mergulhar nessa história, já solta aquele gatilho mental poderoso. Conhecimento igual sobrevivência. Se você entende os sinais, o processo e as vulnerabilidades, você deixa de ser espectador e vira alguém que sabe se proteger. Então, se esse tipo de conteúdo te ajuda, te protege, te prepara, aproveita e curte a ideia, porque isso fortalece demais o canal. E se inscreve também, vai ter mais conteúdo essencial como esse por aqui. Curtir e se inscrever é um pequeno gesto para você, mas pode salvar sua vida no futuro. O ataque começa pelo ar que você não vê. A maioria dos agentes químicos usados em ataques são gases ou aerossóis, partículas microscópicas suspensas no ar. Eles são invisíveis, silenciosos, muitas vezes sem cheiro forte no primeiro instante. A pessoa afetada acha que é só um ar pesado, um incômodo na garganta, mas por trás disso já começou o drop do cronômetro biológico. Um dos agentes de sufocação mais conhecidos é o gás cloro, tecnicamente um irritante pulmonar poderoso. Ele foi estudado extensivamente desde a Primeira Guerra Mundial. Quando inalado em alta concentração, o cloro reage com a água das mucosas do pulmão e forma ácido clorídrico e hipocloroso. Sim, ácido dentro do teu pulmão. Isso corrói o tecido, inflama e causa edema pulmonar, que é quando os teus alvéolos, as bolsinhas onde o oxigênio entra no sangue, começam a encher de líquido em vez de ar. Em vez de absorver oxigênio, você começa a se afogar por dentro. E tem uma coisa curiosa aqui. O pulmão humano tem uma área de contato absurda com o sangue. Se a gente abrisse os alvéolos, eles cobririam quase uma quadra de tênis. É muita superfície. Isso significa que quando o agente tóxico entra ali, ele tem um campo gigante para fazer estrago e se espalhar para a circulação sanguínea rapidamente. A garganta dá o primeiro grito. Logo nos primeiros segundos, a glote, aquela portinha da laringe que abre e fecha quando a gente respira, começa a sentir a irritação. Os receptores nervosos disparam alertas de perigo, e o reflexo inicial do corpo é tentar fechar a glote para se proteger. Só que, ironicamente, quanto mais ela fecha, mais difícil fica puxar ar, e isso aumenta o pânico. É o famoso loop do sufocamento. A vítima inicia tosse seca, sensação de arranhões na garganta, ardência e vontade de engolir repetidamente. Por quê? Porque o corpo tenta produzir saliva e muco para diluir o veneno. Mas alguns agentes não se diluem. Eles reagem com esse muco e pioram o dano. É como jogar água em graxa quente. A intenção é boa, o resultado, nem tanto. A pele, os olhos e o corpo inteiro começam a participar. Ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa inalar para sofrer. Muitos agentes penetram a pele e os olhos. Os olhos são especialmente vulneráveis porque têm mucosa exposta e irrigação sanguínea rica. Uma dose tóxica ali pode entrar na corrente sanguínea quase tão rápido quanto pelo pulmão. Começa com lacrimejamento intenso, visão turva, sensação de areia nos olhos e fotofobia, aversão à luz. Em cenários reais, a pessoa literalmente cobre o rosto para fugir da luz porque o nervo óptico entra em sobrecarga de irritação. Na pele, surgem ardor, vermelhidão, coceira em agentes mais agressivos como vesicantes, que formam bolhas. Aparecem eritemas e bolhas dolorosas minutos depois. Esses não atacam só a superfície. Eles liberam toxinas que desorganizam a integridade celular, causando morte celular local, necrose química. Lembra, o corpo humano é um circuito integrado. O pulmão falha, o oxigênio cai no sangue, o coração acelera para compensar, os neuroníons entram em crise, os órgãos começam a desligar em sequência. É um efeito dominó fisiológico. O coração tenta ser herói e acaba virando refém. Conforme o oxigênio no sangue cai, hipóxia, o coração entra em modo de compensação. Ele acelera.
Sua frequência cardíaca sobe, a pressão oscila. Só que alguns agentes químicos não só dificultam o oxigênio, como interferem na hemoglobina, a proteína que carrega o oxigênio no sangue. Por exemplo, agentes conhecidos como blind agents, cianetos em forma gasosa ou aquosa, impedem a célula de usar o oxigênio que até poderia estar disponível. Isso gera o que a ciência chama de hipóxia citotóxica. Tem oxigênio, mas a célula não consegue utilizá-lo para produzir energia. Resultado, as células entram em pane energética mesmo antes do oxigênio acabar completamente no sangue. O coração é um músculo que não para nunca. Ele depende de energia contínua, ATP. Se a célula não consegue produzir ATP porque o oxigênio não está sendo usado no processo celular, o próprio coração começa a falhar por falta de combustível. É como ter um carro com gasolina no tanque, mas o motor não consegue queimar o combustível. Frustrante, cruel e rápido. O sistema nervoso entra em curto. Alguns agentes, especialmente neurotóxicos, como a classe dos agentes GIV, atrapalham diretamente o funcionamento da acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a comunicação entre nervos e músculos. Quando isso acontece, a pessoa começa a perder o controle motor. Pode ocorrer tremor, espasmos musculares, salivação descontrolada, náuseas, confusão mental e até convulsões dependendo da dose. E olha o paradoxo macabro científico. Primeiro, o corpo hiperestimula os músculos porque o sinal nervoso fica travado ligado. Depois, ele não consegue desligar. Isso inclui os músculos respiratórios. O sistema entra em exaustão e os músculos respiratórios deixam de responder porque foram empurrados para um uso contínuo sem pausa. É uma falha que parece elétrica, mas é neuroquímica. O pânico, a adrenalina e o erro fatal. Quando algo invisível e ruim acontece, o cérebro humano entra em modo fuga. Libera adrenalina, cortisol, noradrenalina. Só que em um ataque químico, esse coquetel do estresse acelera a respiração, exatamente o que mais faz o agente tóxico entrar. Por isso que em treinamentos de sobrevivência sempre se fala: não respire rápido em presença de fumaça ou gás desconhecido. Mas no momento real, o pânico é um multiplicador do problema. A vítima hiperventila e aumenta a dose interna do veneno em segundos. O sangue começa a contar a história. Com o dano pulmonar avançando, o oxigênio cai e o CO sobe. Isso gera acidose respiratória. O pH do sangue diminui, ficando mais ácido. Sangue ácido interfere em enzimas, canais iônicos e aumenta a permeabilidade vascular, piorando o edema. É um círculo vicioso. Em alguns neurotóxicos, a circulação também é afetada porque o sistema nervoso autônomo, que controla batimentos, vasos sanguíneos e respiração, começa a perder a regulação. Você não só sente que não está puxando ar, seu corpo começa a não distribuir corretamente o pouco que entra. Os órgãos desligam por turnos. O corpo prioriza o cérebro e o coração. Então, em hipóxia, ele estrangula temporariamente o fluxo para outros órgãos para enviar mais sangue oxigenado ao que é vital. Só que quando o ataque químico também impede a célula de usar oxigênio ou destrói o tecido pulmonar, não há sangue oxigenado suficiente para distribuir. O corpo corta a irrigação de onde não deveria cortar e os órgãos entram em falência multissistêmica. Rins, fígado, intestino, todos altamente dependentes de perfusão sanguínea estável, começam a falhar. O fígado, que seria responsável por metabolizar toxinas, colapsa. Isso diminui a capacidade do corpo de se desintoxicar, piorando ainda mais o quadro. O tempo é relativo, mas curto. Alguns agentes matam em minutos, outros em horas, deixando sequelas para toda a vida. Mas independente da classe química, o processo no corpo sempre tem semelhanças. Porta de entrada, pulmão, pele, olhos. Irritação e inflamação local inicial. Entrada na circulação sanguínea. Interferência no oxigênio ou na função celular. Disfunção do sistema nervoso e respiratório. Perda de coordenação motora e colapso do controle respiratório. Falência orgânica sistêmica. É uma sequência rápida, agressiva e silenciosa no início. Curiosidades que pouca gente sabe. Água pode piorar certos agentes. Lavar ou suar criando mais meio aquoso facilita reações corrosivas e irritantes como o cloro. Antídotos existem, mas o tempo de aplicação é crucial.
Em neurotóxicos, kits como autoinjetores precisam ser usados antes da perda motora. A maioria das mortes é por falha respiratória, não por envenenamento sistêmico direto. Máscaras de proteção mudam tudo. Uma máscara com filtro adequado pode reduzir drasticamente a absorção pulmonar. Cheiro de água sanitária ou metal no ar em zonas de desastre pode ser sinal de irritante químico oxidante. Carbono ativo ajuda na absorção e ingestão, mas não na inalação. Tratados internacionais existem para proibir isso, como a Convenção monitorada pela Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPCW. E tem outra entidade importante que monitora impactos na saúde pública, a WHO. Além disso, países que sofreram episódios recentes tiveram investigações internacionais, como na Síria, onde incidentes químicos alarmaram o mundo na última década. O que realmente salva? Em um cenário real, o que mais salva não é a força ou a sorte. São 3 pilares: proteção da via aérea, máscaras com filtro químico adequado, distância e direção do vento, controle do pânico, respirar devagar e não hiperventilar, e, claro, treinamento prévio. Sobrevivência não é improviso total, é repertório. E se você está curtindo entender essas camadas profundas de sobrevivência, aproveita e curte o vídeo agora e se inscreve. Porque aqui, a gente não só encontra ferramentas, a gente encontra estratégia para continuar vivo. A ciência por trás do socorro. O tratamento de exposição química é dividido em 3 etapas. Descontaminação. Remover a pessoa do ambiente e tirar roupas contaminadas. Suporte de vida. Fornecer oxigênio, estabilizar vias aéreas e circulação. Antídoto ou tratamento específico, dependendo do agente, pode envolver medicamentos que destravem neurotransmissores, neurotóxicos ou terapias de suporte intensivo para danos pulmonares, sufocantes vesicantes. A descontaminação rápida pode reduzir massivamente a dose absorvida, porque ataque químico é, antes de tudo, uma questão de concentração mais tempo de exposição. Vou aproveitar para deixar 3 gatilhos potentes embutidos nessa história. Você não teme que entende. O imprevisível só é fatal para quem não se prepara. O primeiro socorro começa antes do desastre. Grava isso. E chegando aqui no final, fica a pergunta que todo sobrevivente esperto faz. E se? E se a gente vivesse em um mundo onde esse tipo de ameaça fosse comum? Quem estaria pronto? Quem perceberia os primeiros sinais? Quem saberia que o problema não é só o gás, é a cadeia biológica destruída em silêncio? A resposta é simples e poderosa. Sobrevive quem entende o corpo, a ameaça e o comportamento. Não é o mais forte, é o mais informado e controlado. Se esse vídeo abriu seus olhos, te deu ferramentas mentais de sobrevivência, curte e se inscreve, porque conhecimento é o teu melhor kit de emergência. E lembra, a diferença entre o colapso e a sobrevivência pode ser apenas uma respiração calma no momento certo.